Ok. Então, a gente vai começar. Todo mundo conseguiu imprimir o material que eu mandei? Quem que não conseguiu, eu tenho umas cópias aqui, ó, se vocês quiserem. Porque daí a gente trabalha com um pouco com esse material aqui, ó. Eu vou deixar aqui, se alguém quiser pegar, tá? Então, eu vou retomar um pouco aquela planilha, que se você só a previsão de cargas, tá? Que é o que a gente usa basicamente para poder lançar os pontos, que é o que nós faríamos hoje, ou faremos, né? Mas de uma forma um pouco mais manual, tá? Então, ok. Então, a planilha que vocês têm é essa daqui, tá? Então, eu não sei se todo mundo realmente acompanhou a aula ou não. Eu sei que só um falando é chato pra caramba, né? Mas, então, nessa previsão de cargas aqui, que é essa planilha que vocês têm, a gente tem um compilado do projeto, tá? Então, você tem os cômodos e as áreas, né? Então, isso... a gente tem que fazer para todos os projetos, tá? Porque cada projeto, ele tem uma distribuição diferente, né? Então, a gente não consegue usar a mesma planilha para todos os projetos. Então, você sempre tem que ir administrando. Então, aqui a gente tem só um pavimento. Então, a gente fez só o pavimento térreo, mas tem sobrado. Então, você separa os dois pavimentos, né? Aí, naquela entrevista que a gente faz com o cliente, a gente pergunta, olha, aonde que você quer colocar o quadro de distribuição? Vai pôr na lavanderia, beleza, mas você quer só um ou você quer um no pavimento superior também? Né? Então, tudo isso a gente vai perguntando e vai distribuindo aqui. Não conseguiu? Na verdade, ela não achou nada. Não? Tá. Então, peraí, vamos... eu consigo te mandar por WhatsApp, será? Vamos lá. Eu tenho que primeiro colocar, eu não sei, eu tenho sorte com o celular, sabe? Então, eu tenho que colocar primeiro você na minha agenda. Como que é o teu nome? Eduardo. Eu mandei os arquivos para você, não mandei, Eduardo? Não? No e-mail, né? Eduardo Gomes. Achou? Então beleza. Às vezes demora um pouquinho para atualizar, né? Acho que ela até já está pedindo para entrar aqui. Beleza, acho que deu certo, né? Ok. Tá, então voltando aqui. Então, aqui a gente tem, então, as dimensões que nós trabalhamos, que é a área e perímetro, né? Aqui a gente tem já um pré-dimensionamento, que é o quantitativo, né? Então, para iluminação, a cada 6 metros quadrados é 100 VA, e o restante é 60, né? Para cada 4 metros quadrados inteiros, certo? Então, aqui no nosso caso, a gente tem uma área de 15,05 metros quadrados. Então, os primeiros 6 metros, 100 VA, e daí sobrou 9,05, vai dar 2, alguma coisa, né? Então, a gente colocou dois pontos de 60 VA. Isso a gente fez para todos os pontos, tá? Aqui a gente tem as tomadas de uso geral, que é pelo perímetro, né? Então, sala, quarto, circulação, uma a cada quanto? Uma tomada a cada? 5 metros. O perímetro é uma tomada a cada quanto? Na sala, no quarto, na circulação, uma a cada 5. Cozinha e área de serviço? Uma a cada 3,5. 3,5. Então, foi isso que a gente fez aqui, né? Então, para cada... Aqui tinha 15,60, ia dar 3, alguma coisa, né? Como aqui a gente usa fração, então vai ser 4, tá?
Então, a gente fez também a mesma distribuição para todos. Previmos aqui uma iluminação no barrilete, para poder fazer manutenção, e uma tomada de um ponto de 1000 watts para manutenção. Se precisar instalar o equipamento lá no barrilete, já tem. Tá? Aí a gente tem essa tabela aqui, que é a tabela 59 da norma, que fala sobre os espaços de reserva, tá? Então, dependendo da quantidade de circuitos, a gente tem a quantidade de espaços de reserva, tá? Você não vai fisicamente instalar esse circuito, mas ele tem que ter espaço no quadro de distribuição e tem que ter espaço na quantidade de energia que você vai pedir para a concessionária, tá? Então, ali a gente fez a distribuição, depois a gente volta nesse quadro, tá? Que era na divisão de circuitos, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Que ficou mais ou menos assim. Então, a gente fez toda a somatória lá de iluminação, deu 1.340 watts. Pela norma, circuitos de iluminação, quando é 127, a gente limita de 1.200 a 1.500. Quando é 220, de 2.200 a 2.500. Como a gente está trabalhando no local que é 127, então, 1.340 ali cabe num circuito só. Se fosse mais, você dividiria o circuito de iluminação em 2 circuitos. Tá? As tomadas, você limita a 2.000, a janela está aberta? Eu não sei o que é pior, se é o barulho do corredor ou da rua. Está fechada? Quer abrir um pouquinho só para... Então, as tomadas de uso geral, você limita de 1.800 a 2.000, se for 127, e de 3.600 a 4.000, se for 220. Aqui, como a gente está trabalhando com 127, então a gente limitou a 2.000. Tá? E as TUIs, cada equipamento vai ter o seu circuito separado. Tá? Então, ficou mais ou menos assim a divisão que a gente fez lá na última aula, que eu não sei se todo mundo conseguiu. Cozinha e área de serviço, é indicado que eles têm um circuito separado. Tá? Não pelo valor, mas porque dá mais manutenção. Então, você consegue desligar só aquele espaço e continuar com o resto funcionando. Tá? Então, cozinha, a gente criou um circuito, área de serviço, outro. E aqui, sobrou 1.900 watts para o restante da casa. Tá? Se sobrasse 6.000 watts, você ia separar em 3 circuitos. Tá? Aonde que a gente viu isso? Ali na previsão de cargas, se vocês somarem aqui, ali embaixo já tem uma soma, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui embaixo já tem uma soma. Ó, a minha iluminação aqui está dando 2.340. Mas é que eu já estou com o circuito de reserva ali, né? Então, aqui, ó, deu 1.340. Aí, ali já está separadinho, ó, circuito 4. Né? Se você somar todos os circuitos 4 aqui, ele vai dar os 1.900, né? O circuito 2, que a gente fez lá na cozinha, deu 5 tomadas. Então, as 3 primeiras de 600 e as outras 2 de 100. Tá? Aqui o barrilete, 1.000 watts, né? Um circuito só para ele. Aqui o da área de serviço também deu 4 tomadas, então as 3 primeiras de 600 e uma de 100, tá? Então, a gente separou aqui, entre iluminação e tomadas de uso geral, deu 5 circuitos. Aí, eu venho aqui, né, separando os circuitos de uso, as tomadas de uso específico. Então, a TV, o ar-condicionado, o chuveiro, o micro-ondas, a geladeira, torneira elétrica, forno elétrico, ar-condicionado, lavadora de roupas e secadora de roupas. Deu 15. Oi? Não entendi. Dependendo da televisão, 200, 300, 500, né? É que eu fiz aqui de forma... Normalmente, o pessoal deixa numa tomada de uso geral, assim, né? De 100 watts. Mas a gente... Aí não tem algumas casas que quando a geladeira liga, pisca tudo, pisca a televisão, é porque está tudo no mesmo circuito. Então, antiga.
baixa a luz rapidinho, assim. Segura ela. Então, ali, ó, a gente teve 15 circuitos até as tomadas de uso específico. Então, ele se enquadraria aqui, de 13 a 30. Então, eu teria que deixar 4 espaços de reserva, tá? Que foi o que nós fizemos, teoricamente. Eu deixei 1000 watts, né, ou 1000 VA para iluminação, que foi no circuito 16, e 3 circuitos de energia de 2000, que é o máximo, né, que a gente pode ter no circuito. Então, a gente aproveita o máximo. Então, com isso, nós temos os 4 circuitos de reserva, tá? Aí, aqui, ele gerou uma demanda de 39K para essa edificação, que é essa segunda tabelinha aqui, tá? A casa, ela não usa, né, tudo ao mesmo tempo. Você não liga todas as lâmpadas, usa todas as tomadas, usa todos os equipamentos ao mesmo tempo. Então, a concessionária, ela tem um fator de demanda, que eles chamam FD, tá? Que é o quê? Ele aplica um fator que vai minimizar isso, né? Eles fazem um estudo e eles entendem que, no caso da Copel, né, que é onde a gente trabalha, então, para iluminação, para os primeiros 10 quilos, eles usam 100%, então é igual a 1, e para o restante usa só 25%, tá? Como a nossa demanda de iluminação é 1 quilo, né, 1.340 watts, então a gente vai multiplicar por 1, que já está aqui nessa tabelinha de baixo, ele já está calculando isso, tá? E deu 2.340 por causa da reserva, tá? Então, ele já multiplica ali por 1. Tomadas é 20%, tomadas de uso geral. Então, ele já fez ali o valor, deu 2.560. E outros equipamentos, ele também, o fator é 1, tá? Então, as tomadas de uso específico, 1. Então, pela concessionária, a gente enquadra numa categoria que forneça 29 quilos, e não 39, tá? Então, a Copel entende que, colocando essa quantidade de energia ali, já vai atender essa residência. Aí, a gente tem outros métodos de cálculo, que é o IEC, e o NEC, que eu não me lembro o que é a sigla, mas que normalmente eles dão um pouquinho menos que a Copel. Então, a gente vai trabalhar com a Copel, tá? Aqui na planilha 3 de entrada de energia, ele tem ali o resultado das 3, tá? Então, eles dão um pouquinho menor, né? A gente acaba usando da Copel, até porque nós estamos aqui na área de atuação da Copel. Essa planilha aqui, ela tá lá na NTC da Copel, de fornecimento de tensão secundária, tá? E aqui que a gente tem o dimensionamento do nosso padrão de entrada, tá? Então, o que é essa planilha? Você tem a categoria, que no nosso caso aqui tem que atender 29 quilos, então a gente enquadrou na categoria 38, tá? A categoria 37, ela fornece 24 quilos a demanda mínima. A gente precisa de 29, então não vai atender, né? Então, a gente vai para a superior, que é 30. 30 atende, porque eu preciso de 29. Então, tá aqui. Aqui a Copel vai dizer qual é o disjuntor de proteção geral, que é 80 ampere. Quantas fases? Então, não é a gente que escolhe, eu quero uma fase, eu quero 2. É a demanda da tua edificação que vai dizer. Tabelado pela Copel. Então, aqui são 3 fios, tá? 3 fases. O número de fios, 4 fios, porque são 3 fases mais o neutro. O tipo de medidor, então, é M monofásico, B bifásico e T trifásico. Então, nessa casa, vai ser uma ligação trifásica. Poste até o medidor, que é a Copel que instala. Então, é um fio de 16 milímetros, né? Isso é só para a gente colocar no projeto como informação que quem instala é a Copel. Aí aqui, o ramal de entrada, que daí já é o que vem ali do poste até o medidor, dentro do poste, e do medidor até o quadro de distribuição, tá? Então, no caso, a gente sempre usa o embutido de cobre, a maneira B1 de instalar, tá? Lá na NTC, vocês têm, não sei se vocês chegaram a estudar isso na parte teórica,
a maneira B1, a maneira D1, você tem lá se é subterrâneo, se é dentro da alvenaria, é essa a forma de instalar, tá? No caso do B1 é subterrâneo, que você vem, né, do medidor por baixo da terra até chegar na quadra de distribuição. Então, ali você vai indicar um fio de 25 milímetros, tá? O teu eletroduto, para proteger, vai ser de 40 milímetros ou 1,25, né? O teu aterramento vai ser de 16 milímetros, num eletroduto de 25. E o tipo do teu poste vai ser um de 200 Dan, que é o poste que resiste, é preparado para essa demanda de energia, tá? Então, quem diz isso é a Copel. A gente só faz o levantamento de cargas e depois detalha isso no projeto. Naquele projeto tem um modelo já de poste, que é só substituir as informações daí, né? Quando vocês forem fazer, tá? Aí aqui a gente fez, então, a divisão de circuitos. Esse que está em amarelinho é porque é 220, tá? Não necessariamente ele possa ficar amarelo, mas eu consigo trabalhar para me chamar a atenção de que esse circuito é 220, porque daí no balanceamento de fases, você divide ele em dois, né? Então, aqui você vai distribuindo no olho mesmo, depois você soma, tá? E ele tem que dar os valores parecidos. Então, aqui no 220, ó, eu dividi em duas fases. Aqui o chuveiro também em duas fases, aqui a torneira elétrica em duas fases, que tá aqui do ladinho, né? Fase A, fase B, fase C, fase A, fase B, fase C. Você indica isso para o teu eletricista saber em que fase que ele vai ligar, para não sobrecarregar uma fase só. E daí aqui você tem o somatório, vocês observam que fica bem próximo, né? 13.140, 13.450, 13.350. Tá? Na planilha... Não entendi. É isso, Tá, mas você pode fazer tudo A, depois tudo B, aí o critério de... Né, não tem uma forma certa de fazer. Os softwares, normalmente, eles fazem essa divisão, né? Esse balanceamento de fases automaticamente. Já tem quando você parametriza um software, você diz o que você quer que ele calcule. Então, o circuito de iluminação pode ter até 1.500 watts. O de tomada até 2.000 watts. Então, ele vai fazer essa separação. Ou se você lançar ele já com um circuito dividido, que nem eu vou lançar, eu vou mostrar ali depois para vocês, com a iluminação, essa iluminação vai ser do circuito 1. Então, depois ele já faz esse resumo balanceado. Aí, a gente tem aqui o cálculo da corrente. O cálculo da corrente é a primeira conta que a maioria faz, que é tipo uma continha de padeiro, para saber o tamanho do disjuntor, tá? Então, você divide a tua potência aparente, que é a demanda, né, 1.340 watts, você divide pela tensão, se é 127 ou 220, e ele vai te dar a amperagem, né? Você dimensiona o teu disjuntor por esse valor. Então, o eletricista, quando ele vai lá na tua casa, ele olha, é só dividir esse por esse que você vai saber qual que é o disjuntor. Normalmente é essa conta rápida que eles fazem, tá? Tá errado? Não tá errado, mas você pode ter fatores que precisem aumentar o tamanho desse disjuntor, tá? A gente já vai ver um pouquinho para frente. Aqui o método de referência, que é a planilha 6, tá? Então, aqui a gente vai dimensionar a bitola do nosso fio, tá? Então, você tem aqui o número de condutores carregados, tá? Condutores carregados são aqueles que têm energia, né? Que são energizados. Então, no caso da iluminação, são 3, porque você tem a fase, você tem o neutro chegando na lâmpada e você tem o retorno. Quando você acende a luz, isso fecha um circuito. Então, todos os fios são energizados, tá? Então, a gente considera 3. Em tomadas de uso geral, em 127, você só tem 2, porque você tem a fase e o neutro carregado. O terra, ele não tem energia. Ele só vai ter energia quando tem a fuga, né? E ele vai levar para a terra. Então, ele não tem. E quando é tomada 220, você tem
os três, porque você tem duas fases e você tem o neutro. Nesse caso, o neutro e o terra, eles têm a função no mesmo fio, que chama PEG. Tá? Se você ver a coloração dele, ele é mescladinho, amarelo com verde, né? Então, ele faz a função de terra e neutro. Tá? Então, a gente considera os três fios carregados. Por que que você precisa saber disso? Porque você tem a resistência máxima de carga dos fios, tá? Que é a capacidade de condução dos condutores. Então, por exemplo, a gente tem aqui, na planilha mesmo, essa tabelinha que diz que um fio de meio, 0,5 milímetros, se for 2 condutores carregados, ele vai chegar a 9 amperes, se for 3, vai chegar a 8 amperes. Tá? O de 1,5, 17,5 se for 2, 15,5 se for 3. Então, você tem que saber se ele tem 2 ou 3 condutores carregados, para você fazer aqui a capacidade adequada daquele fio. Tá? Então, aqui, nessa coluna do meio, a gente tem o que é o mínimo que a norma pede. Então, para iluminação é 1,5, está aqui nessa outra tabelinha do lado. E para tomadas, 2,5. E aqui, a gente tem o que é iluminação, o que é tomada, e você vai lançando, tá? Então, beleza, lançamos 2,5 para todas as tomadas, tá? Porque é o mínimo que a norma pede. Só que, vejam, aqui no caso do chuveiro, se eu pegar o 7.500 dividir por 220, vai dar 34 amperes. 3 condutores carregados, porque é 220. E o meu fio 2,5, ele chega a 21 amperes. Eu preciso de 34. Então, ele vai ficar sobrecarregado, certo? Então, eu vou aumentar essa bitola, vou colocar 4. 4, ele chega a 28. Ainda não atende. Então, eu vou colocar 6. 6 já dá 36, ok. Então, para esse chuveiro, nesse primeiro dimensionamento, eu preciso colocar um fio de 6 milímetros. A torneira elétrica ficou com 4, né? Que ela chegou em 25, tá? O restante deu boa, 2,5, tranquilo. Aí você vem para uma planilha chamada cálculo da corrente corrigida. O que é isso? Tá? O cálculo da corrente corrigida, a gente aplica um fator que é um fator de circuitos agrupados, tá? O que acontece quando você tem um monte de circuitos agrupados? A energia entre eles impacta, tá? Por causa do campo magnético. Então, você não pode, que nem os eletricistas fazem, né? Colocam graxa lá e enche de fio, não pode, porque isso interfere, dá conflito, e tanto é por isso que você não pode colocar, por exemplo, instalações elétricas e de lógica juntas. Tem que ser separado, porque o campo magnético ali influencia, tá? Então, a gente tem uma tabelinha também da norma, que diz aqui qual que é o índice que a gente aplica de acordo com a quantidade de circuitos agrupados, tá? Não é a quantidade de fios, é a quantidade de circuitos. Então, por exemplo, eu tenho um circuito de iluminação que tem 3 fios, um circuito de tomada que tem 3 fios, não é o fio, é o circuito. Então, esse ponto 6 aqui, ó, ele me diz que eu posso passar 5 circuitos juntos. Então, eu vou levar uma determinada quantidade de circuitos para distribuir na casa e eu consigo passar 5 circuitos no mesmo eletroduto, tá? Então, o que essa planilha calcula? Ela pega o meu IP, que é a quantidade de amperes, que é a divisão da potência pela tensão, multiplica pelo fator, tá? E ela me dá o G5 é o ampere, eu divido pelo ponto 6 vezes o meu FCT, que é o 1, tá? O meu FCT é o fator de correção de temperatura, que a gente usa sempre 30 graus aqui, tá? Também isso é tabelado, tá? Conforme a temperatura lá no Nordeste, que a temperatura é maior, a gente usa outro FCT. Então, eu vou pegar o meu ampere e vou dividir por o FCA vezes o FCT, tá? Então, se vocês observarem, a gente estava trabalhando lá no fator no primeiro cálculo de corrente, com 10 amperes. Com 5 circuitos passando no mesmo eletroduto, eu já vou para 17.
Então, é uma diferença considerável, né? Dependendo da quantidade de circuito, você tem que aumentar a espessura do teu fio, ou diminuir a quantidade de circuitos. Aí você vê o que é mais barato, né? Às vezes não vale a pena, às vezes o trecho é pequeno, então compensa você aumentar a bitola daquele trecho ali, daquele circuito, porque é o circuito inteiro, né? Você não consegue fazer um pedaço só, tá? Então, no caso aqui, ó, o circuito 2, se eu fizesse com ponto 6, que é para 5 circuitos, ele já ia para 26, ó. Então, o meu fio de 2,5 chega até 24, não atenderia, tá? Ah, eu posso mudar para 4? Pode, mas lembre-se que a tomada de uso geral faz um caminho grande. Imagine você guardar, né, colocar fio de 4 milímetros em todos, e é fase, neutro e terra, né? Não é só um, são 3. Quanto custaria isso? Então, é mais fácil você dividir aqui, diminuir a quantidade de circuito, ó. 65, que são 4 circuitos, ele cai para 24. Ainda assim, não atenderia, tá? Então, você vai para 3 circuitos. Então, junto com o circuito 2, você pode passar só mais 2, tá? Então, a hora que você for fazer a tua distribuição, a tua passagem de fiação, você tem que observar isso, né? O que é diferente de 5, o que é diferente de 4, se você quiser trabalhar todos com 4, enfim, isso é o critério do projetista, tá? Aqui, por exemplo, ó, do chuveiro, também tem que passar com 3, e ainda assim aumenta para 10 milímetros, tá? Então, é bastante. Se você passar só ele, você mantém os 6 milímetros, né? Mas, às vezes, é muito caro, né? Dependendo da distância. Então, aqui a gente diminuiu para 3, tá? E aqui vem aqui daí você dimensiona o teu disjuntor, tá? O teu disjuntor, ele vai estar entre o teu cálculo da corrente corrigida, que é esse que a gente fez aqui, conforme a quantidade de circuitos, e a capacidade máxima do fio. Então, o teu disjuntor vai estar ali no meio. Por quê? Se eu colocar um disjuntor menor e chegar nessa carga, ele vai desarmar, né? Porque vai sobrecarregar. Se você colocar um disjuntor maior, ele pode pegar fogo, porque passando de 21, esse fio já não garante mais a segurança, pode pegar fogo e o disjuntor não vai desarmar, tá? Então, você trabalha ali com ele entre os dois. Se não for possível, pouca diferença, não tem problema, porque a gente já está trabalhando com uma margem de segurança ali, né? Então, não tem problema. Tá? Então, aqui, para iluminação, ficou um disjuntor de 20 amperes, da tomada de uso geral, 20 amperes também, porque o próximo disjuntor... Cadê? Se eu não me engano, aqui. O próximo disjuntor é 25. Aí a gente está trabalhando com uma resistência de fio de 24. Então, você deixa um pouquinho menor, tá? Provavelmente ele não chega ali no 22, né? Porque ele tem ali uma margem entre 15 e 22, mas você preza pela segurança, tá? Se começar a cair esse disjuntor, você troca o fio. Você aumenta o fio para 4 milímetros. Daí aumenta também o disjuntor, né? Então, é assim que funciona, tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Esse aqui é a tomada da cozinha, se eu não me engano, ou da área de serviço. Aqui também aconteceu a mesma coisa, ó, 1.900. Aqui 16, ó, entre 13 e 24, entre 6,5, né, e 24, entre 10 e 21. Aqui o do chuveiro ficou com 50, né? Então, assim, você faz o dimensionamento do teu disjuntor, tá? Feito isso, a gente vai para o nosso projeto, tá? Eu não sei se todo mundo conseguiu abrir o AutoCAD, esse arquivo do projeto que eu mandei. E se a gente conseguisse fazer no AutoCAD, era melhor. Mas para me entregar hoje, vocês fazem ali no papel. Também, né, a gente vai fazendo os dois juntos, porque eu acho que não é todo mundo que está acostumado a manusear o AutoCAD, daí fica um pouquinho demorado, né? Como a gente está meio atrasado aí, por conta da aula passada, que não teve um bom aproveitamento.
deixei branco para ficar mais fácil de enxergar.